Meus amigos, vamos hoje continuar o estudo do livro, do capítulo Fora da Caridade Não Há Salvação. Mas antes disso, vamos nos concentrar, fazer a nossa prece, agradecer a Jesus por tudo que Ele nos tem dado, pela presença de nossos amigos espirituais em nossas vidas, pela oportunidade que temos de viver, pela família que temos, pelos amigos que temos, pela oportunidade do estudo e por todas as oportunidades de aprendizado que nós temos tido durante essa nossa reencarnação. Que possamos então estar presentes, analisando, observando, refletindo sobre esse ensinamento maravilhoso de Jesus, que é a caridade. Assim seja. Bem, meus amigos, vamos então continuar esse estudo maravilhoso do Evangelho e vamos no capítulo 13 que a Vânia deu, né? Nós vamos encontrar muitas coisas sobre a caridade. Então, nós vamos simplesmente continuar o estudo da caridade, sobre a caridade. E nós, na aula passada, falamos sobre a parábola do bom samaritano. E nós então entendemos que toda a moral de Jesus se resume na caridade e na humildade, ou seja, nessas duas virtudes contrárias ao egoísmo e ao orgulho. Em todos os seus ensinamentos, Jesus mostra essas virtudes como sendo o caminho da felicidade eterna, aquilo que a gente fala que é a nossa salvação, a nossa felicidade eterna. Ele diz assim, olha, bem-aventurados os pobres de espírito, ou seja, os humildes, pois é deles o reino dos céus. Bem-aventurados aqueles que têm o coração puro. Bem-aventurado aqueles que são mansos e pacíficos. Bem-aventurados aqueles que são misericordiosos. Amai o vosso próximo como a vós mesmos. Fazei aos outros o que gostaria que vos fizessem. Amai aos vossos inimigos. Perdoai as ofensas, se quiserdes ser perdoados. Fazei o bem com discrição. Julgai a vós mesmos antes de julgardes os outros. Humildade e caridade, eis o que ele não cessa de nos recomendar e exemplificar. Orgulho e egoísmo, eis o que ele não se cansa de combater. E faz mais do que recomendar a caridade, coloca-a claramente e em termos bem definidos como a condição absoluta da felicidade futura. Vamos iniciar então esse estudo lendo o poema Caridade de Cruz e Souza, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que está no livro Parnaso de Além-Túmulo. Caridade é a mão terna e compassiva, que ampara aos bons e aos maus ama e perdoa. Misericórdia, a qual, para ser boa, de bens paradisíacos se priva. Mão radiosa, que traz verde oliva, da paz, que acaricia e que abençoa. Voz terna, da eterna verdade que ressoa por toda parte, promissora e ativa. Caridade é o símbolo da chave, que abre as portas do céu claro e suave, das consciências libertas da impureza. É a vibração do Espírito Divino em seu labor fecundo e peregrino, manifestando as glórias da beleza. Mas nós vamos então continuando, até aquela história da parábola do
do bom samaritano, o que é salvar-se? Que o mestre da lei pergunta, né? E o que é preciso para ser salvo? Então, sabemos que o salvar-se é a felicidade suprema, é isso que a gente quer pra gente, né? Mas no Evangelho, ele diz assim, Kardec, que a caridade e a humildade é o único caminho para a salvação. O egoísmo e o orgulho é o caminho da perdição. Este ensinamento está formulado em termos precisos nessas palavras. Fora da caridade não há salvação. E amareis a Deus de toda a vossa alma e o vosso próximo como a vós mesmos. Toda a lei e os profetas estão contidos nesses 2 mandamentos. Jesus, para que não houvesse dúvidas na interpretação do amor a Deus e ao próximo, ele disse: o segundo mandamento é semelhante ao primeiro. Isto é, não se pode verdadeiramente amar a Deus sem amar ao próximo, nem amar ao próximo sem amar a Deus. Portanto, tudo o que se faz contra o próximo é o mesmo que fazê-lo contra Deus. Não podemos amar a Deus sem praticar a caridade para com o nosso próximo. Todos os deveres do homem se encontram resumidos neste ensinamento moral. Fora da caridade não há salvação. Então, a nossa felicidade é a nossa vida em sua plenitude. É a vida perfeita em todos os sentidos. Isso que a gente acha que é ser feliz. É a ação no bem, e a ação no bem é a fórmula que habilita o homem à felicidade e à salvação. E André Luiz diz que nós somos herdeiros de nós mesmos. Então, o que nós fizermos, nós teremos como futuro a consequência das nossas ações presentes. Nós que vamos alcançar a nossa verdadeira felicidade pelas nossas ações. E diz assim, João diz assim, eu sou a ressurreição e a vida. João diz no seu evangelho que Jesus falou, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E quem vive e crê em mim, não morrerá. Então, o que precisa o espírito para ser salvo está bem claro aqui. E que salvar-se é ser feliz. Nas instruções dos espíritos, no capítulo 15, ele diz que fora da caridade não há salvação. Ele fala assim, meus filhos, na máxima fora da caridade não há salvação, estão encerrados todos os destinos dos homens na terra e no céu. Na terra, porque à sombra deste estandarte, todos viverão em paz. No céu, porque os que a houverem praticado acharão graças diante do Senhor. Submetei todas as vossas ações ao governo da caridade e a consciência vos responderá. Não só ela evitará que pratiqueis o mal, como também fará com que pratiqueis o bem, porquanto uma virtude negativa não basta, é necessário uma virtude ativa. Para fazer-se o bem, mister se torna a ação da vontade. Para não se praticar o mal, basta às vezes a inércia e a despreocupação. Então nós vamos ver que não fazer o bem também é praticar o mal. Então, o amor que move a vontade, a caridade é o amor que move a vontade, em busca do bem de outrem. A prática da caridade é a beneficência, é a filantropia, é a complacência. E uma das três virtudes teologais. A fé, a esperança, a caridade.
A caridade, então, está aqui. Então, qual é o verdadeiro sentido da palavra caridade, como entendia Jesus? É a benevolência para com todos, a indulgência para com as imperfeições dos outros e é o perdão das ofensas. Então, nós vamos ver que o verdadeiro sentido da palavra caridade se traduz na benevolência, na indulgência e no perdão. A benevolência se exprime na boa vontade e na disposição de praticar o bem. A indulgência, que é a clemência e misericórdia para com as imperfeições alheias. E o perdão, que é o ato de desculpar as ofensas. Tudo isso parece fácil, mas existe um esforço imenso do nosso espírito em direção a essa situação, né, do nosso espírito, que é ser benevolente, ser indulgente e perdoar. São coisas que nós vamos trabalhar por muito tempo ainda, mas que nós iniciamos já esse trabalho, né? Então, temos que a caridade é a expressão maior do amor pelo nosso semelhante. Então, amar ao próximo significa fazer-lhe todo o bem que cada um gostaria que lhe fosse feito. Toda vez, então, que nos colocarmos numa situação de escolher um caminho a seguir, fazermos essa reflexão. Será que gostaria de que alguém fizesse isso comigo? Então, veja só, quando nós falamos da benevolência, nós estamos falando do nosso movimento em favor ao próximo, da indulgência, da solidariedade em face das limitações e fraquezas do próximo, evitando discriminá-lo, porque nós não gostaríamos que fôssemos discriminados e também que as nossas fraquezas fossem expostas. E também no exercício do perdão, esquecimento do mal que nós sofremos por alguém, né, num ato de tolerância, né, e compreensão. E a Madre Teresa de Calcutá nos dá um ensinamento muito grande. Muito embora o dever de todos seja o exercício da caridade material e moral, caridade moral é a mais difícil e meritória do que a caridade material, porque exige de quem a pratica o verdadeiro sentimento da fraternidade, espírito de renúncia e tolerância. Aí nós vamos ver os tipos de caridade, a material e a moral. E a Madre Teresa dizendo que a caridade moral exige muito mais de nós mesmos, porque exige de nós a benevolência, a indulgência, o perdão, o amor realmente. No capítulo 13 do Evangelho, a irmã Rosália e um espírito protetor, eles falam sobre a caridade material e a caridade moral. Eles falam assim que a caridade material consiste em auxiliarmos aos nossos irmãos que passam pela prova da pobreza. É dar alimento a quem tem fome, agasalho a quem passa frio, enfim, amenizar o quanto possível as privações materiais de quem as sofre. A caridade moral consiste em se suportarem uns aos outros, saber calar, se fazer surdo quando for escarnecido ou zombado, a não dar importância quando for humilhado por alguém que erradamente se supõe superior. Por todos esses princípios em que consiste a caridade moral, ela é para nós a mais difícil de ser praticada, mas é a que mais nos aproxima de Deus. A caridade moral, todos podem praticá-la. Nada custa, tanto ao rico quanto ao desprovido de qualquer bem material. Podemos praticar a caridade por pensamentos, por palavras, por ações, orando pelo pensamento, pela palavra, aconselhando e consolando, e pela ação,
fazendo aos outros aquilo que gostaríamos que nos fizessem, como Jesus nos ensinou. Então, ela não se limita apenas aos aspectos materiais, mas abrange em sua essência a vida de relação, em todos os pormenores de uma estrutura social, fundamentando-se a partir de atitudes. Primeiro, exercício da indulgência. O que é indulgência, então? É a tolerância, a compreensão para com os defeitos dos outros, sem humilhar ou constranger aquele que está em posição inferior. Pois qualquer que seja nosso grau de evolução, sempre tem alguém superior a nós que nos guia e aperfeiçoa, e um inferior pelo qual nós temos deveres a cumprir. E o exercício da benevolência, que é a boa vontade que nós temos em ajudar desinteressadamente os que precisam de ajuda, com verdadeiro afeto aos seus problemas. Então, não basta o que nós falamos para o outro. O que é mais importante é o sentimento que nós temos quando nós estamos ajudando o outro. É o amor sendo realmente passado através das nossas ações. É saber falar e ouvir. Veja só, muitas vezes a gente começa a ouvir uma pessoa e logo a gente já coloca as nossas situações e fica assim, duas pessoas falando de si mesma sem ninguém estar ouvindo o que o outro está reclamando, né? É saber falar e saber ouvir, dando ânimo àquele que desfalece, ressaltando as qualidades das pessoas, ao invés de apontar seus erros. Muitas vezes a gente fala para o outro, mas você está fazendo isso, está errado, né? E sempre a gente tem que ressaltar as qualidades, sempre dar assim um reforço positivo às pessoas para que elas possam se levantarem quando estão caídas. Considerar todos os indivíduos como dignos de serem amados. E a benevolência também é a não reação à agressividade do outro, porque essa não reação desmantela-lhe a prepotência na qual ela se oculta. O exercício do perdão. Aqui nós temos 70 vezes 7, né? Cada ofensa recebida, quantas vezes se fizer necessária. Significa não somente esquecer o mal recebido, mas inclusive também não desejar mal a quem o pratica, inclusive aos inimigos, dos quais não se deve guardar rancor ou desejo de vingança, mas procurar ajudar para que possam reparar os seus erros cometidos. Outra forma de se aplicar a caridade é a compaixão. A compaixão é diferente da empatia, porque a empatia é você enxergar o outro e ter piedade do outro e sentir a dor do outro, mas a compaixão é aquele movimento que você faz para levantar aquele outro que está caído. Ele então vai além da piedade. É a verdadeira compaixão, é a verdadeira caridade, porque quando você faz esse movimento de levantar o outro, você expressa realmente o amor. E o amor é o antídoto mais eficaz contra qualquer mal. O amor instaura paz, irradia confiança, promove a não violência, estabelece a fraternidade, une os homens uns aos outros. Então veja que a compaixão é aquilo que moveu o samaritano quando ele foi levantar, curar, sarar e levar para ser curado aquele homem caído. Nós podemos fazer a caridade de várias formas. Olha, veja só. Identificar e estimular os traços de bondade do caráter alheio, né? Ao invés da gente ver, usar da maledicência,
fazer a benevolência, né? Estimular os traços de bondade dos outros. Não há solo, por mais agreste, que tratado não permita o vicejar das plantas. Quer dizer que não há pessoa tão má que não possa fazer alguma coisa de bom. A maldade sistemática, a impiedade, o temperamento hostil revelam as personalidades doentes da alma, que necessitam de ajuda ao invés de reprovação. A bondade neles latente aguarda o momento de se manifestar e predominar, mudando-lhes o comportamento. Então, esse estímulo positivo a quem está necessitando, está assim num solo agreste, num solo arenoso, num solo desértico, é muito importante. Nós temos 1000 possibilidades de utilizar da caridade. Não é fácil, como a Maria Teresa de Calcutá falou. Amai aos vossos inimigos. Amar os inimigos da maneira como ensinou Jesus. Perdoar-lhes e pagar-lhes o mal com o bem. Esta verdadeira caridade que caracteriza o homem de bem. Podemos nos reconciliar com os nossos adversários em espírito, sabendo que estão passando por necessidades, orando por eles, amparando-os, para que, por via indireta, a gente valorizá-los para o bem geral nas tarefas que a vida lhes reserva. E se do balanço de consciência estivermos em débito para com outros, que nós tenhamos coragem suficiente para pedir-lhes desculpa, mostrando a eles o nosso intuito de reparação dos nossos males. Assim, nós sabemos que o amor é o mais importante para a caridade. Então, quer dizer que a esmola, ela não é uma caridade? Ela é sim. A esmola não é um ato passível de reprovação, mas sim um modo como nós vamos praticar essa esmola. De um modo geral, então, de uma forma didática, vamos colocar algumas formas de se praticar a caridade. Caridade material, através de alimentos, de roupas, dinheiro. Isso também não é difícil de fazer, não é mesmo? A caridade mental, a doação de amor, a doação de prece, a do perdão. A caridade verbal é aquela fala suave, o consolo que nos comove, nos faz nos sentir melhor, uma orientação que recebemos de alguém, como que é bom essa caridade verbal, né? Todos esses tipos de caridade são essenciais. Aquele que necessita, que tem fome, aquele que tem fome do alimento material, aquele que tem fome do alimento espiritual. Todas as formas de aplicação da mediunidade também é caridade. Quando nós damos o passe, quando nós atendemos as pessoas, aos espíritos inferiores, quando nós atendemos até os espíritos superiores que quer dar uma informação, que nos quer auxiliar de alguma forma, dando sugestões e nos querendo mandar uma mensagem de paz e de amor. A mediunidade é uma caridade. Através, veja só, até dos nossos gestos. Quando nós recebemos aquele abraço amoroso, que nós sentimos que realmente é aquele abraço verdadeiro. Quando nós recebemos um afago, um cafunézinho, um sorriso amoroso. Quando nós não revidamos as coisas ruins que os outros nos fazem, também nós fazemos a caridade. Quando nós nos silenciamos para deixar aquele tolo falar sozinho, é também caridade.
Então, de muitas formas, poderemos fazer a caridade. E a caridade por pensamento, como seria, né? Desejando sempre as bênçãos de Deus ao nosso próximo, mas sobretudo aqueles que nos perseguem. Sempre pensar no bem, nas coisas positivas da vida, olvidando ou esquecendo os eventos infelizes. Por palavras, como seria a caridade por palavras? Dirigindo palavras de consolo, de esperança e de afetuosidade, silenciando quando não puder ajudar, ou quando tentar dirigir palavras que firam a suscetibilidade de alguém. Então, melhor não dizer nada. Por ações, ofertar uma esmola, quando não puder ajudar melhor, e quando realizada sem ferir os sentimentos de quem pede, é válido. Chico Xavier contava que sempre agradecia a Deus e a quem lhe dava um pedacinho de pão, porque lhe furtava a ideia do roubo. O melhor é que nos enquadrarmos em algum trabalho na sociedade em que nos situamos, onde possamos ofertar um pouco de nós, do nosso tempo, da nossa dedicação, em prol de nosso semelhante e em prol de nós mesmos. Nós podemos usar a caridade também dentro de casa, porque há pessoas que são um poço de ternura fora de casa. E dentro de casa são verdadeiros tiranos ou tiranas. Antes de nos fazer temidos, é melhor que sejamos amados, queridos, respeitados, lembrando sempre que o lar é instituto sagrado, primeiro posto de trabalho confiado por Deus a nós, onde devemos exercitar todos os tipos de caridade, por pensamento, por palavras e por ações. Vamos ver agora com a necessidade da caridade segundo São Paulo. O que ele diz no Evangelho, no capítulo 15? Ainda que eu fale as línguas dos homens e até mesmo a língua dos anjos, se não tiver caridade, sou apenas como um metal que soa e um sino que tine. E ainda que tivesse o dom da profecia e penetrasse em todos os mistérios, e tivesse uma perfeita ciência de todas as coisas, e se tivesse toda a fé possível, capaz de transportar montanhas, se não tiver caridade, nada serei. E quando tivesse distribuído meus bens para alimentar os pobres, e houvesse entregado meu corpo para ser queimado, se não tiver caridade, tudo isso de nada me servirá. A caridade é paciente, é doce e benigna. A caridade não é invejosa, não é temerária e precipitada. Não se enche de orgulho, não é desdenhosa, não produz seus próprios interesses, não procura seus próprios interesses. Não se vangloria e não se irrita com nada. Não suspeita mal, não se alegra com a injustiça, e sim com a verdade. Tudo suporta, tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Agora, essas três virtudes, a fé, a esperança e a caridade, permanecem, mas entre elas a mais excelente é a caridade. Na Epístola dos Coríntios 13:1 a 7:13. Então, é aqui que nós colocamos, né? Dentre as três virtudes, a fé e a esperança e a caridade, a mais excelente é a caridade. Emmanuel define a caridade de uma forma linda. A caridade, veja como ele coloca, é o processo de somar alegrias, diminuir males, multiplicar esperanças e dividir a felicidade, para que a terra se realize na condição do esperado reino de Deus. Agora vamos ao item fora da igreja não há salvação. Que igreja?
Fora da verdade não há salvação. Que verdade? Então vamos lá. O que diz o Evangelho? Enquanto o ensinamento moral fora da caridade não há salvação, se apoia num princípio universal e abre a todos os filhos de Deus o acesso à suprema felicidade, o dogma fora da igreja não há salvação se apoia não na fé fundamental em Deus, ou a fé na imortalidade da alma, fé comum a todas as religiões, mas numa fé especial em dogmas particulares. Ela é separatista, e Jesus nunca foi separatista, incontestável. Ao invés de unir os filhos de Deus, divide-os. Ao invés de estimulá-los ao amor fraterno, mantém e deixa evidente o rancor entre os seguidores de diferentes cultos, que se consideram reciprocamente como malditos na eternidade, ainda que eles sejam parentes ou até amigos nesse mundo. Desprezando a grande lei de igualdade diante do túmulo, separa-os até no cemitério. O ensinamento moral fora da caridade não há salvação consagra o princípio de igualdade perante Deus e da liberdade de consciência, tendo como norma que todos os homens são irmãos, seja qual for a sua maneira de adorar a Deus, ao Criador. Eles se estendem as mãos e oram uns pelos outros. Com o dogma fora da igreja não há salvação, eles se amaldiçoam, se perseguem e vivem como inimigos. O pai não ora por seu filho, nem o filho pelo pai, nem o amigo pelo amigo, por julgarem-se mutuamente condenados para sempre. Esse dogma da igreja é, portanto, essencialmente contrário aos ensinamentos do Cristo e à lei evangélica. E a mesma coisa se diz sobre o fora da verdade não há salvação. Veja, o Espiritismo, de acordo com o Evangelho, admitindo a salvação para todos, independente de qualquer crença, contanto que a lei de Deus seja observada, não diz fora do Espiritismo não há salvação. Porque a verdade, o Espiritismo não contém toda a verdade nos vai sendo revelada aos poucos. De acordo com o nosso adiantamento moral, as coisas vão se clareando, nós vamos entendendo mais coisas. Então, que verdade que se fala nisso, né? A verdade, ela não existe uma única seita que contenha a verdade, porque a verdade, como nós somos, por exemplo, reencarnacionistas, nós somos evolucionistas, nós dizemos que a verdade vai se ampliando conforme a nossa evolução espiritual. Como nós falamos no início, né, para se fazer o bem, é sempre necessário que a gente tenha a vontade, que a vontade faça com que o nosso corpo se mova, levanta. Lembra que Jesus sempre falava, levanta e anda? Ele estava chamando todo mundo para sair da sua zona de conforto e se movimentar em favor ao outro. Então, a ação da vontade, quando a gente não tem vontade, a gente não sai da cama, a gente não sai do sofá, a gente não sai de casa, a gente não sai nem de dentro de nós mesmos. Então, é necessário que haja a vontade para a gente fazer o bem. E aos poucos a gente, quando vai estudando, vai sentindo dentro de nós aquela necessidade imensa de sair de dentro de nós mesmos e ir ao encontro do outro. Porque muitas vezes a gente vai ao centro e só recebe passe, recebe orientação, recebe tantas coisas. E aí chega uma hora que bate em nosso coração aquela vontade imensa de fazer nós mesmos o bem. E aí que está na hora da gente começar a levantar e
e encontro a caridade, ao bem, a fraternidade. Porque para não se praticar, veja, eu não estou fazendo mal para ninguém. Então fala assim, eu não faço mal para ninguém, então tá tudo bem. Mas muitas vezes, quando nós ficamos na inércia, nós deixamos que muitas coisas que estão nas nossas mãos ficam sem ser atendidas. Então, muitas vezes, a inércia e a despreocupação atingem pessoas que, de alguma forma, precisavam da nossa mão estendida para serem atendidas. Ainda no capítulo 15, nós temos instruções dos espíritos. Não é somente os que a possuem, à luz do espiritismo, hajam de ser salvos. É que, ajudando-vos a compreender os ensinos de Jesus, ela vos faz melhores cristãos. Então, não é porque nós somos espíritas que nós somos salvos. Nada disso. Depende das nossas atitudes. Em vários livros espíritas atuais, nós vamos encontrar muitos espíritas, muitas pessoas que eram consideradas muito iluminadas aqui na Terra, mas que não utilizavam da atitude que estavam em situação muito ruim na espiritualidade. Quer dizer, que a luz do Espiritismo nos ilumina e nos ajuda a compreender os ensinos de Jesus. E aí sim nós vamos ser melhores cristãos. Esforçai-vos, pois, diz o Paulo o apóstolo, para que os vossos irmãos, observando-vos, sejam induzidos a reconhecer que o verdadeiro cristão e o verdadeiro espírita são uma e a mesma coisa, dado que todos quantos praticam a caridade são discípulos de Jesus, sem embargo da seita a que pertençam. Aí é uma mensagem de Paulo em Paris, 1860, junto à codificação espírita, não mais como o Paulo, o Saulo. Nos lembrando então novamente a caridade segundo São Paulo, que ainda que eu falasse todas as línguas dos homens e a língua dos anjos, se não tivesse caridade, seria como o metal que soa, o sino que tine. É a caridade, vejam que nós precisamos ter para realmente sermos caridosos, sermos pacientes, não invejosos, não se precipitar, não se orgulhar do que a gente faz, não ser ambicioso. Tudo espere e não busca os seus próprios interesses. Quantas pessoas fazem a caridade esperando ser reconhecido, né? Muitas vezes a pessoa faz até a caridade para que todos vejam e falam, puxa, como aquela pessoa é boa, né? Ela, olha, veja só, não se irrita, como é difícil fazer a caridade, não suspeita mal, veja só como ainda nós estamos longe, porque quantas vezes nós maldizemos, falamos mal das pessoas, né? Quando vê, a gente já saiu da nossa boca isso, não folga com a injustiça, quantas vezes a gente fala, bem feito, ainda bem que aconteceu isso com a pessoa, né? Ela mereceu. Veja só, né? Isso está bem longe da caridade, né? Tudo crê, tudo espera, tudo sofre. Então, quando a gente vê todas as coisas erradas acontecendo, nós temos que entender que tudo está certo, que tem um ser que tem um planejamento para nós, que nada, que o mundo não está à deriva, que está tudo nos lugares certos, tudo esperando Jesus, que a gente aprenda a lição da caridade, aprenda a lição de estender a mão para o outro. O mestre, então, ele esmerou-se em ensinar a união com Deus quando esteve aqui na Terra acima de tudo, quer dizer, amar a Deus acima de tudo. E ao próximo como a si mesmo,
Aí sim, o socorro aos necessitados, esperança aos tristes, amparo aos enfermos e alívio aos sofredores de todas as procedências. Isso se nós nos colocarmos como os necessitados, o socorro a nós mesmos, a esperança quando estivermos tristes, o amparo quando estivermos enfermos e alívio quando estivermos sofrendo por qualquer outra coisa. Então, ele ensinou o amor a Deus sobre todas as coisas e ao próximo aquilo que a gente gostaria de receber, nós darmos ao nosso próximo. E desde então, desde que Jesus veio à Terra, a renovadora luz do meigo mestre Nazareno clareou o espírito das nações e a humanidade a compreender que Deus, o Pai justo e misericordioso, a ninguém exclui de sua bênção e que a todos nos espera, hoje ou mais tarde. Como filhos bem-amados, unidos na condição de verdadeiros irmãos, uns dos outros. E é por isso que em todos os países, em todas as crenças, em todos os templos e em todos os lares da terra, onde se pratique realmente o Evangelho de Jesus, o culto à providência divina começa com a caridade. Bem-aventurado, então, aquele que dá de si próprio. Feliz daquele que destaca uma parcela do que possui a benefício dos semelhantes. Há um encanto particular em sermos protagonistas ou colaboradores efetivos das vitórias do próximo. Em muitas ocasiões, não há melhor estimulante à vida e ao trabalho. Aqui dizendo no final o tanto que nós recebemos quando nós ajudamos o próximo. Nós somos o primeiro a ser ajudados quando estendemos a nossa mão amiga. Veja que incentivo que nós temos quando nós iniciamos a nossa tarefa junto aos nossos irmãos. Tome a iniciativa de oferecer a sua hora e outros virão trazer dias e dias de apoio ao trabalho em que você se empenhou. Muitas pessoas seguirão você quando você inicia uma tarefa. Caridade com os nossos familiares, aprendendo a calar, compreendendo a situação de cada um, sendo tolerante, indulgente, compreensivo, amigo daquele que provoca crise dentro de casa. Mas semeie sacrifícios, mas colha sorrisos. Aqui nós temos uma mensagem de Tiago, no versículo 2, 14 a 16, que diz assim: Meus irmãos, de que serve alguém dizer que tem fé se não tem obras? Pode a fé salvar neste caso? Se um irmão ou irmã não tem com que se vestir ou comer todos os dias, e um de nós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos, bom apetite, sem porém lhes dar o necessário para substituir, de que adiantaria? Veja só como que importante o que ele colocou, né? Se a gente tiver só dó, né? Falar, nossa, que pena, ele não tem o que comer, mas a gente não se levantar e tomar uma atitude, doar alguma coisa que a gente tenha, muitas vezes até de uma forma assim exagerada, mas o pouco que a gente tem vai ser muito para quem precisa. Então não vai adiantar nada a gente ter empatia sem ter compaixão. Vamos encerrar então esse nosso estudo sobre caridade com a prece de Cáritas. Vamos todos então nos concentrar e ouvir essa prece tão linda e tão maravilhosa desse espírito chamado Cáritas que deixou para nós, espíritos, no Evangelho segundo o Espiritismo. Deus, nosso Pai, que sois todo poder e bondade, dai força àquele que passa pela provação. Dai luz àquele que procura a verdade. Ponde no coração do homem a compaixão
e a caridade. Dai ao viajor a estrela guia, ao aflito a consolação, ao doente o repouso. Pai, dai ao culpado arrependimento, ao espírito a verdade, à criança um guia, ao órfão um pai. Senhor, que a vossa bondade se estenda sobre tudo que criastes. Piedade, Senhor, para aqueles que vos não conhecem, esperança para aqueles que sofrem. Que a vossa bondade permita aos Espíritos Consoladores derramarem por toda parte a paz, a esperança e a fé. Deus, um raio, uma faísca do vosso amor pode abrasar a terra. Deixai-nos beber das fontes desta bondade fecunda e infinita, e todas as lágrimas secarão, todas as dores se acalmarão. Um só coração, um só pensamento subirá até vós, como um grito de reconhecimento e de amor. E como Moisés sobre a montanha, nós vos esperamos com os braços abertos. Ó bondade, ó beleza, ó perfeição! E queremos de alguma sorte merecer a vossa misericórdia. Dai-nos a força, Senhor, de ajudar o progresso, a fim de subirmos até vós. Dai-nos a caridade pura, dai-nos a fé e a razão. Dai-nos a simplicidade que fará de nossas almas um espelho onde se deva refletir a vossa imagem. Assim seja.